capítulo 39 do livro do profeta Jeremias fala assim: No nono ano de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiaram. E no 11º ano de Zedequias, no 4º mês, no 9º dia do mês, abriu-se uma brecha no muro da cidade. E entraram todos os príncipes do rei de Babilônia e pararam na porta do meio. Nergal-Zarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabemag e todos os outros oficiais do rei de Babilônia. E aconteceu que, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta entre os dois muros, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançaram a Zedequias nas planícies de Jericó, e o tomaram e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e ali o sentenciou. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias à sua vista. Em Ribla também matou o rei de Babilônia a todos os nobres de Judá. E tirou os olhos do rei Zedequias e o aprisionou com cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus puseram fogo na casa do rei e nas casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. E então Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou cativo para a Babilônia o resto do povo que ficara na cidade, e os que se aderiram a ele com todo o restante do povo. Mas Nebuzaradã, o capitão da guarda, fez ficar na terra de Judá os pobres do povo, que não tinham nada, e lhes deu vinhas a campos naquele dia. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha ordenado a Nebuzaradã, capitão da guarda, a respeito de Jeremias, dizendo: Toma-o e olhe por ele, e não lhe faças mal nenhum, antes farás com ele como ele te disser. Desse modo, Nebuzaradã, capitão da guarda, mandou e Nebuzasbão a Rabsaris e Negar-Sarezer, a Rabimag e todos os príncipes do rei de Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa, e ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a palavra do Senhor a Jeremias, estando ainda ele detido no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, e lhe diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis aqui trago eu as minhas palavras sobre essa cidade para mal, e não para bem, e deverão se cumprir naquele dia diante de ti. Mas naquele dia eu te libertarei, diz o Senhor, e não serás entregue na mão daqueles os quais tu temes, porque certamente eu te libertarei e não cairás à espada, mas a tua vida te será por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Capítulo 39 do livro do profeta Jeremias vai dizer sobre a promessa de Deus e a palavra se cumprindo através da profecia. Jeremias estava no átrio da guarda, quando ele começa a observar tudo aquilo que Deus havia falado. Nabucodonosor, com todo o seu exército, sitiaram e combateram Jerusalém. E quando o juízo sobre Zedequias, o rei, acontece,
ele consegue observar que a palavra de Deus ela é viva, que a profecia do Senhor ela é verdadeira. O rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias à sua vista. E quando ele tira os olhos do rei Zedequias e aprisiona ele com cadeias de bronze, Zedequias compreende que é melhor obedecer a Deus, que é melhor obedecer a palavra do Senhor, porque o Senhor, ele guarda aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor, ele guarda aqueles que ouvem a sua voz e obedecem. O Senhor, ele protege aqueles a quem ele quer bem. O Senhor, ele livra, assim como ele livrou Jeremias das mãos dos inimigos. Nabucodonosor, rei da Babilônia, que foi destruir Jerusalém, ele toma Jeremias daquele lugar do átrio da guarda. O Senhor liberta Jeremias. E o Senhor diz para Jeremias que aquele que libertou ele do lamaçal, da lama, que foi Ebed-Meleque, o etíope, Deus não se esqueceu dele. Deus não se esqueceu daquele que entregou a sua vida. Ele falou com o rei sobre a situação de Jeremias, porque ele não queria ver um profeta naquela situação. Então, pelo coração de Ebed-Meleque, ele também foi liberto das mãos do rei da Babilônia, porque ele confiou no Senhor, porque ele confiou em Deus, porque ele confiou que Jeremias era um profeta. Quantas vezes não confiamos na palavra de Deus, acreditando nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias vontades, no nosso próprio entendimento. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos apoiar aos nossos próprios entendimentos. Não devemos acreditar que nós podemos as coisas sem a presença do Senhor. Não podemos acreditar que a nossa capacidade, a nossa inteligência, o nosso aspecto, tudo que nós possuímos nos levará a algum lugar, sem ter a vontade do Senhor nas nossas vidas. E por mais que pareça que estamos sofrendo, que a dor diante da vontade do Senhor, ela é a melhor para nós. Ela é a melhor para as nossas vidas, é ela que nos conduz ao reino dos céus. É essa vontade do Senhor que nos corrige, que nos adverte, é a vontade de Deus que nos livra, que nos liberta, é a vontade do Senhor. Quem pode ser contra a vontade de Deus? Quem pode interrogar o Senhor com tudo aquilo que Ele faz? Ele é Rei dos Reis, Ele é supremo. E aqui o Senhor ele demonstra ao rei Zedequias que Ele envia anjos, assim como enviou Jeremias para falar. Porém, Zedequias não acreditava na força do Senhor, mas na força do seu próprio braço. Quando nós acreditamos na força do nosso próprio braço, nós fracassamos. Nós nos decepcionamos porque a nossa fraqueza nos demonstra que somos limitados. O Senhor, ele é ilimitado, mas o Senhor nos deu essa limitação porque o Senhor diz para nós: até aqui eu te trouxe, até aqui você foi capaz, até aqui. E se o Senhor nos capacita, aí o Senhor nos leva além, o Senhor nos leva mais adiante, mas primeiramente o Senhor precisa nos capacitar.
Porque quantas vezes nós acreditamos que estamos super capacitados? Quantas vezes nós acreditamos que estamos, sim, na cadeira ideal, no momento ideal, no lugar ideal, mas o Senhor, Ele quer nos moldar, o Senhor, Ele quer nos livrar, o Senhor, Ele quer nos abençoar, mas precisamos dar ouvidos à voz do Senhor, precisamos ouvir aquilo que Ele tem para nós, precisamos pedir perdão, nos arrepender, precisamos acreditar que o Senhor, Ele vai nos ajudar, confiar que Ele vai nos tirar do lamaçal, tirar-nos do calabouço, tirar-nos da prisão, tirar-nos das mãos dos nossos inimigos e nos livrar para a glória do seu nome. O livramento que o Senhor deu para Jeremias é para glorificar o nome do Senhor, porque quem poderia livrar Jeremias se não fosse a mão do Senhor? Quem poderia livrar Jeremias da morte? Quem poderia livrar Jeremias daquela humilhação? Quem poderia livrar Jeremias de todas as situações que ele estava enfrentando? Jeremias precisou descer, Jeremias precisou sofrer, Jeremias precisou ser ferido para que ele pudesse pronunciar as palavras do Senhor para o rei Zedequias. Tudo há um propósito de Deus. Por mais que você esteja sofrendo, por mais que você esteja sozinho, por mais que você esteja ferido, o Senhor tem um propósito nisso, porque o Senhor quer te levar além, o Senhor quer te levar adiante, o Senhor quer te dar forças, o Senhor quer te mostrar, quer te revelar, quer te livrar, o Senhor quer te amar, e por isso muitas vezes a dor é necessária para que Ele possa te levantar e erguer, e que nós possamos saber que somente Ele é capaz de todas as coisas e que nós somos limitados diante da grandeza e poder do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te livre das mãos dos seus inimigos e que os nossos inimigos fiquem envergonhados diante da presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus possa se levantar do trono e mostrar que Ele está na nossa frente, que Ele é o nosso guarda, que Ele é o nosso general e que nada pode contra a sua vontade. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.